que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vou ler mais uma vez. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, queridos? Curva sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração, deixa Deus falar com você. Amém? Pai querido, nessa noite nós queremos te bendizer, te glorificar por ser, Pai, mais um dia de mães, Seu Deus, dias das mães, dias de ceia também, Pai querido, um dia que nos reunimos, Pai, para comemorar duas coisas, Pai, importantes, Senhor, na nossa vida, Pai, que é o dia das mães, aquela que nos deu a luz, que suportou, que carregou por 9 meses, que nos suportou dores de parto, dores, Seu Pai, ó Deus, cruciais, ó Deus, para nos carregar no Seu ventre, Pai. E, Senhor, nos alegrar também, Senhor, ó Deus, pela vida, Senhor, que venceu a morte através de Jesus Cristo, da ceia do Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite, pois precisamos, somos dependentes do Senhor. Amém, queridos? Pode sentar, amados. Nós somos dependentes exclusivamente de Deus. Eu me sinto dependente exclusivamente de Deus, até porque, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, por mais que a gente pegue livros e livros, né? Eu estava falando para a Fátima que eu consegui os materiais novos, cerca de umas 400 a 500 pregações, né? Para a gente estar olhando, porque eu não pego muito mensagem assim com outras pessoas, né? Eu gosto mesmo de escavacar nas escrituras, buscar na fonte que é a Bíblia. E por mais que a gente estude, por mais que a gente busque através do conhecimento, se a gente não tiver a graça, a gente vai ficar nadando só no conhecimento, né? Mas também, se não tiver conhecimento, a gente vai ficar só nadando na graça. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar graça e conhecimento. Então a balança tem que estar igual, né? Tem que pesar igual, tanto graça como conhecimento que vem do alto, conhecimento que nos transforma, conhecimento que nos renova, conhecimento que nos amadurece, conhecimento que nos dá vida, conhecimento que nos tira dúvidas do nosso coração e nos faz se aproximar mais de Deus, porque Paulo ele diz que a letra mata, e tem crente que pega essa passagem e diz: a letra mata, eu vou lá estudar livro nada, porque a letra mata aí, eu tenho que buscar do Espírito Santo, o Espírito Santo que me revela. Paulo estava falando de filosofias, Paulo não estava falando da palavra de Deus, Paulo estava falando de conhecimentos que afastava o homem de Deus, que trazia dúvida ao coração do ser humano. Tá bom, querido? Pedro ele diz que nós devemos buscar a graça e o conhecimento, crescer nela. Tá bom, queridos? E eu quero falar sobre esse tema, né? O significado da cruz. Quem quando olha para a cruz se admira? Quem olha para a cruz se admira. Quem é que quando olha para uma cruz se admira aqui? Levanta sua mão, fica admirado assim e passe na sua cabeça alguns pensamentos. Quem aqui? Quem? Porque eu passo, pastor. Quando eu vejo a cruz, às vezes passa alguns pensamentos na minha cabeça, tá? Então, o significado da cruz. A cruz em si é um madeiro, tá? E nós costumamos ver cruzes com e sem a imagem, tá? Então, aqui, Paulo não está falando de um madeiro, de um pedaço de madeira ou de um pedaço de ferro. Não, hoje fazem cruzes de todos os materiais, de ouro, de prata, né? Faz cruzes de metais, de ferro, faz cruz de toda forma. Mas Paulo não está falando de uma cruz de madeira, ele está falando de uma cruz diferente,
Tá, querido? Então, olha só, a cruz como expressão de amor de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos, que nós entendemos, é a cruz como a expressão de amor de Deus. Como assim? Todas as vezes que você olhar para uma cruz, você vai ver a expressão do amor de Deus através de Jesus Cristo. João, ele vai escrever dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos. Então a cruz do Calvário mostra para nós o amor imensurável, o amor incalculável de Deus pela humanidade. Quando eu falo do Filho de Deus, de Jesus, eu não estou falando de um simples inocente, eu estou falando de alguém que é Deus, que desceu do céu, deixou o seu trono, se tornou carne, nunca tinha sentido dor, nunca tinha sido desprezado, nunca tinha sentido fome, nunca tinha sentido sede, nunca tinha sentido medo. Agora a Bíblia diz que Jesus se despede, ou seja, se desveste da sua glória para se tornar um ser humano, igual você que está aí. É por isso que eu quero dizer para você que eu posso até não entender você, pastor da igreja pode não te entender, o teu pai pode não entender você, a tua mãe também não, o teu irmão também não, mas Jesus, ele te entende, porque ele se tornou carne da mesma forma que você é carne. Então quando você estiver sentindo um momento difícil, às vezes de angústia, se lembre que Jesus passou pela angústia e ele entende você também. Jesus sentiu angústia, e não foi uma angústiazinha qualquer, foi a angústia da morte. Ninguém na terra sentiu essa angústia, ninguém, pastor. Nenhum ser humano sentiu a angústia da morte. Pergunte por quê? Olha, por quê? Porque nenhum homem suportaria a angústia da morte. A Bíblia diz que a angústia foi tão forte. Lá no Getsemane, a hora estava chegando, Jesus iria partir da terra para voltar para o Pai novamente e depois voltar para a terra, tá? Então Jesus disse assim: eis que vos vou preparar um lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, virei e buscarei vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então quando Jesus ele está no Getsemane, a Bíblia vai dizer que Jesus sente uma angústia tão grande, né? Porque ali ele foi com seus discípulos, né? E disse: ficai aqui e orai, intercedam por mim, estou indo ali falar com o Pai, não é lícito que vocês vão até lá. Pergunte por quê? Porque havia um campo de batalha que os discípulos não poderiam enfrentar. O Getsemane, pastor, é o campo de batalha onde só Jesus poderia estar. Por isso que ele disse: ficai aqui enquanto eu vou, mas fiquem intercedendo e orando. E a Bíblia vai dizer que eles estavam dormindo. Getsemane não é lugar para dormir, é lugar de interceder, é lugar de orar, é lugar de buscar, é lugar de batalha. Quem dorme no Getsemane corre perigo de vida, tá? Então a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane, e a Bíblia diz que a agonia foi tão grande, mas tão grande, que a carne de Cristo, na carne de Jesus, perdão, a carne de Jesus diz assim: Pai, passa de mim este cálice. A carne de Jesus fala, mas o Cristo diz assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Diz a Bíblia, irmão Robson, diácono,
que a angústia foi tão grande que ele chegou a suar sangue. Nenhum ser humano suou sangue até hoje, querido. Já procurei, já pesquisei, já estudei, não encontrei ninguém que suasse sangue. Eu já encontrei pessoas contando testemunho que quando são picados por cobra, né, tem cobra que faz o sangue sair pelos polos dos cabelos, né? Mas suar sangue de angústia, de agonia, eu não vi na Bíblia nenhum ainda. A Bíblia vai dizer que eram gotas grandes de sangue, não eram gotinhas de sangue, eram gotas grandes de sangue. O sangue de Cristo estava sendo jorrado sobre o Getsemane. É por isso que eu quero dizer para você nesta noite, não é uma aula de gestão emocional que eu estou dando para você, não é uma aula coach que eu estou dando para você, não é, é uma mensagem para tocar na sua alma e entrar dentro do seu coração. Deus está falando dentro de você. Eu conheço a sua angústia, porque eu passei por coisas piores. Tem crente que, eu vou dizer eu mesmo, né? Mas é aquela dorzinha ali, eu vou morrer, ai meu Deus, eu vou morrer. Me deu uma problema na barriga um tempo desse aí atrás, que eu falava, eu vou morrer, e queimava. Eu falava, Jesus, será que é dessa que eu vou? Será que eu vou dessa, meu Deus? Uma simples dor de barriga. Imagine aí o Getsemane, imagine você orando ao ponto do seu sangue sair pelos poros. Mas eu não estou falando de uma simples oração, que ele estava intercedendo por si, ele estava intercedendo por mim, intercedendo por você, intercedendo pela sua casa, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo pela sua geração. Jesus estava dizendo assim, eu sofro, eu vou suar sangue, eu vou ser crucificado, mas eu não desisto, minha fé para reconciliar o homem com Deus, e eu reconciliarei. Polos, seus cabelos sangraram. De repente chega ali os policiais para prender João. Ele vai dizer algo forte, pastor, no Evangelho de João. Vai dizer que quando aqueles camaradas chegam ali, depois que Judas traz Jesus, né, que a gente aprendeu 3 coisas sobre os 3 discípulos: um negou, um traiu, e o outro desacreditou. O que negou se arrependeu, se tornou o pai da igreja. Porque quem se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Se você confessou, largou e deixou, te prepara, porque vem aí misericórdia de Deus sobre a sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. O poder da reconciliação sua com Deus vai transformar de forma tremenda a sua história. Te prepara. Deus manda dizer para pessoas aqui que até livros vão escrever. Deus vai usar você para escrever a tua história. O pastor Marcos pode até não estar mais na face da terra, mas você vai lembrar dessa palavra que eu estou pregando hoje. Pedro nega, voltando já que eu estou indo para frente. Pedro nega, alcança misericórdia porque se arrepende e confessa. Judas trai, ao invés de pedir perdão, o camarada sai para se matar. O camarada planejou para morrer de uma forma e morreu de outra. O Evangelho vai dizer que ele sai para se enforcar. Atos dos Apóstolos diz que ele se mandou todo lá embaixo, se torou no meio. Torou-se no meio, saiu para se enforcar e morreu esbagaçado lá. A história diz que a corda se torou, a corda era podre, eu não sei. Olha só, Tomé, quando Jesus ressuscita, chega lá e diz: olha eu aqui. Aí o pessoal
Ele sai, aí Tomé não estava, Tomé chega. Aí você não sabe quem veio aqui, olha só, todo mundo alegre, festejando, fazendo festa de alegria. O mestre ressuscitou. Agora sim, agora a igreja anda. Agora a igreja não vai parar, não, a igreja anda. O que a gente menos esperava, mesmo sabendo, mas aconteceu. Jesus ressuscitou. Aí Tomé disse: é mesmo, se eu não tocar nas suas chagas e não ver, eu não acredito. A Bíblia diz que Jesus aparece outra vez em que Tomé estava junto com os discípulos, porque Deus é Deus de oportunidades, não é de chance, é de oportunidades. Diga oportunidade, diga chance, não é chance não, é oportunidade, tá? Deus é oportuno, Ele não dá chance para ninguém, tá? Quem dá chance é o diabo, para poder pecarem. Agora Deus dá a oportunidade para o homem se arrepender e ensina o caminho do céu para o homem ir. Olha só, aí Deus permite que Tomé esteja lá. Aí Tomé está, Jesus entra e não abre porta, porque Jesus, quando chega para entrar no seu problema, pode ser a porta que for, o cadeado que estiver, a corrente que for prendendo, não importa se é legião, se é demônio, se é homem que está fechando a porta para Deus não agir a favor da sua vida. Quando Jesus chega, entra pela parede e aparece no meio de todos, alguém olha e vê a porta fechada e diz: mas a porta está fechada, como é que ele entrou? Não importa como é que ele chegou na sua casa e na sua situação, importante é o que Deus vai fazer dentro dessa situação. Olha só, Jesus chega, entra, aí Tomé está lá. Aí Jesus disse: aí Tomé, tu não disse que... Mas Jesus não estava lá. Ninguém disse para Jesus que Tomé duvidou. Jesus disse: vem cá Tomé, coloca a tua mão aqui. Isso aqui é uma chaga ou não é, Tomé? Coloca a mão. Está vendo, Tomé? Senhor, estou vendo, meu Deus, Deus meu. Seja crente, rapaz. Não seja incrédulo. Tem crente que só acredita se ver, só acredita se enxergar, se pegar, se sentir, só acredita se tiver vendo a vive a cores. Mas o crente que acredita nas mansões celestiais não precisa ver para saber que vai para lá. O importante é crer que nós vamos para lá. Olha só, querido, Jesus voltando aqui, Jesus sai do Getsemane, é preso, o soldado chega para prender Jesus. Aí ele diz: o que é que vocês vêm buscar? Jesus, o Nazareno, ele diz: cai no chão. Aí se levanta novamente, marcha a poeira. Rapaz, que negócio é esse aí? Só a palavra derrubou a gente. Mas quem é que vocês buscam? Jesus, o Nazareno. Cai no chão outra vez. Mas rapaz, esse negócio não está certo não. Se levanta, bate a poeira. Jesus vai e fala: tá bom, já estou vendo que não dá certo. Então, o que é que vocês buscam? Jesus, o Nazareno. Diz: então pode levar, porque está escrito que eu cumprirei a profecia. Olha só, queridos, e Jesus é levado de forma cruel, tá? Tem coisas que a Bíblia oculta, porque você não suportaria. Não é porque não, é porque você não suportaria, tá? Quem assistiu um filme chamado aí Paixão de Cristo? Quem assistiu? Foi feito por Mel Gibson. Quem assistiu aqui? E aí, o que você achou daqui dali? Ali é um retrato mais ou menos perto do que aconteceu. Foi tão forte, Ana, que o ator, ele passou mal, quase que morre. O nome do cara eu esqueci. Calveira, mais ou menos assim o nome. Caviel, não sei o que Caviel. Ele quase que morre, porque teve uma hora lá que foi real, as pancadas, e ele queria mesmo que tornasse parecido com o real.
e as pancadas foram no corpo, deixou hematomas, quebrou costelas. A coroa também, teve uma parte lá que ainda perfurou a cabeça dele. Mas volta, vem, olha para cá. Jesus é levado do Getsêmani para ser julgado. Mas eu quero falar sobre as ferramentas de julgamento de Jesus. Eu quero ver se você suportaria. Tá? Primeira ferramenta que a gente entende é a coroa de espinho. A coroa de espinhos, ela tinha um espinho mais ou menos de tamanho do meu dedo mendinho, mais ou menos aqui, tá? Acho que é 5 centímetros de espessura, a coroa de espinho. A primeira coisa que eles fazem é coroar o nosso Cristo. Coloca a coroa de espinhos e ainda bate com a cana, com um pedaço de pau, para poder estar fixando na cabeça do nosso mestre. Mas ele suportou essa coroa de espinho para te dar uma coroa eterna. Nessa noite você tem passaporte para o céu através do sacrifício vincário de Cristo. Jesus morreu para te dar liberdade de vida. Levam Jesus, colocam Jesus no madeiro. A Bíblia vai dizer, a história vai falar, queridos, que o carrasco vai ao chicotear Jesus. Eles escolhem um chicote romano. Não foi um chicote normal, não foi com varas, não foi com cordas, foi com chicote romano. Afinal de contas, ele estava em Roma, e lá seria julgado com as ferramentas de Roma. Diz lá que o carrasco pega por engano, Mantamires, o chicote romano, não era para pegar o outro, e ele pega o chicote romano. O chicote romano, ele tinha 8 pernas. Nas pernas desse chicote tinha ossos e tinha vidro, pedaços de metais. Quando batia no corpo do ser humano, tá, e era por um pouco comprido, eles alcançavam de longe, mais ou menos daqui onde o pastor Antônio está, para não melar eles de sangue, né, para não salpicar o sangue deles. Então eles de longe jogavam, e esse chicote era comprido ao ponto de enrolar no ser humano, e eles jogavam e puxavam. Deixa eu perguntar aqui, quem já sentiu queimadura de corda? Nunca sentiu a queimadura de uma corda? É uma coisa rara, né, o que eu estou perguntando, mas você já sentiu enrolar-se a corda e puxar, você vê o que é que acontece? Já pensou aí? Quem já fez como se fosse ceró, né? Ceró, colinha, daquela forma ali, tá? Então eles batiam e puxavam. No que eles puxavam, o laço que foi feito se desfazia rasgando, e eles puxavam e havia pedaços de carne sobre o chicote. Eu estou falando de 40 menos 1 chicotadas, cerca de, vamos dizer aí, 400 cortes no corpo de Jesus pela sua vida, ao ponto do lugar onde Jesus estava se tornar um barril de sangue. Sangue derramado pela sua vida, sangue derramado pela sua vida, sangue derramado pela minha vida, para que através do seu sacrifício nós possamos ter vida, e vida com abundância. Portanto, dê valor ao sacrifício de Cristo. Quando eu vejo um crente desobedecendo e pecando contra Deus, eu vejo que ele é um ingrato. Ele é um ingrato, não dá valor, porque na verdade não conhece a história. Ele lê a Bíblia por cima e diz, Jesus veio crucificado num preguinho lá, né, um preguinho lá, mas Jesus morreu porque ele tinha que morrer. De jeito nenhum, o sacrifício não era para ele, era para mim e era para você, porque ele não pecou, nós pecamos, se tornamos pessoas separadas de Deus, irreconciliáveis com o Senhor. A Bíblia diz que nós estávamos como ovelhas sem pastores. A Bíblia diz, pastor, que nós estávamos condenados à morte, sem nem o direito de salvação. Ou seja, não tinha dinheiro, não tinha prata, não tinha ouro que comprasse o seu direito de ser salvo. É por isso que a salvação é para os simples. Quando eu falo simples, eu não falo pobres, tá? Quando eu falo simples, pastor, não estou falando de pobre, eu estou falando de pessoas simples, pessoas que entendem
o sacrifício vinculado de Cristo. Quantos ricos, né? Tem pessoas que dizem assim: é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí, ainda bem que eu sou pobre. Não, não é isso não está falando de pobreza, não está falando de recurso, está falando, querido, de um coração que se curva diante de Cristo. Está falando de usura, está falando de arrogância, está falando de... sabe o que é isso, né? Usura, arrogância, ignorância, está falando disso, tá? Porque tem pessoas que têm recurso mesmo e se tornam avarentos, né? Mas também não é rico. Tem pobre que é avarento, tem pobre que você sabe que tem pobre que é orgulhoso. Eu não falo, não, eu não vou, eu não digo, não, eu sou mais eu. E Jesus fica onde? Não, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Não precisa dizer mais nada, né? Aí tem uns que dizem assim: nasci na tradição do meu pai, estou vivendo na tradição do meu pai, vou morrer na tradição do meu pai, e os meus não, o seu não. Você pode até viver na tradição do seu pai, você pode até morrer na tradição do seu pai, mas os teus serão salvos pela glória de Deus. Eu nasci na tradição do meu pai. Gostava de crente não, de jeito nenhum. Lembrei agora do irmão do Diácono Correia. Esse não cabe que não gostava de crente, passava aqui na frente da Assembleia de Deus, que é a segunda igreja, né, da cidade. Aí eu não vou nem falar para não trazer, vi os irmãos dando glória, né? Aí eu parava e falava: isso é loucura, para que isso tudo? Mas Paulo disse que é loucura mesmo. Só quem acredita no invisível, sabendo que é real, é que é louco. Mas a loucura aqui não está falando de loucura de bobo, de besta, não. Está falando de pessoas que acreditam no sobrenatural. Camarada que entra na cova dos leões e diz: ei, leão, vem cá, pode vir. A história vai dizendo, Coliseu, queridos, que soltavam os cristãos ali na arena, soltavam os leões famintos. Quando os leões iam de encontro aos cristãos, os cristãos diziam assim: pode vir, vem mais rápido, começa a devorar, porque eis que eu vejo os céus abertos, a porta do céu se abre e Jesus está me esperando. Enquanto pode ouvir, pode passar por uma perseguição, não pode passar por uma luta que ele já está, né? É porque meu filho está dando trabalho. Não se preocupa não, filho. Há uma promessa que tu e tua casa servirá ao Senhor. Uma hora ele vem. Se não vier na rede, vem no anzol, mas vem. Jesus é especialista em pescar. Olha as profissões de Jesus: pescador e marceneiro. Pescador e marceneiro. Jesus era especialista em pescar também, queridos. Onde é que está escrito que Jesus era pescador? Eu só aprendi que ele era marceneiro. Ele disse: eu vos farei pescador de... Eu sei que eu vou comentar aí embaixo no vídeo depois de postar, mas Jesus disse: farei de vocês pescador de... Espera aí, como é que alguém vai fazer de outro pescador de peixe se ele não entende de pesca? Eu sou pescador. Você entendeu aí? Como é que eu vou ensinar o pastor? Vou fazer do pastor um pescador do pescador, se eu não sei pescar? Fazendo você um pescador, aí você vai comigo todo interesseiro, né, para aprender. Aí eu chego lá e digo: como é que é, pastor? Aí a água. Mas o senhor não disse que ia me ensinar a pescar?
Então Jesus também entende de pesca. Ele manda laçar a rede. Se não vir na rede, vem no anzol. Eu aprendo uma coisa, querido, que quando o crente vem no anzol, é porque ele é escolhido mesmo. Você pode ver que no meio de um monte de peixe, você joga um anzol lá, eu sou pescador. Você joga um anzol, não vem 10 peixes no anzol, vem só vem um. Então Deus conhece até o peixe que vai pescar. Tá bom, querido? Deixa eu terminar aqui. Deixa o texto. Olha só. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ser chicoteado, Jesus agora, ele passa a noite no calabouço, no escuro. O calabouço era um lugar escuro, que não ficava sobre a superfície da terra, ele ficava embaixo, como se fosse uma gruta, como se fosse, eu esqueci como é que se chama aquele local que as pessoas fazem, né, embaixo, eu esqueci. Túnel. Eles ficavam lá dentro, e lá era a base de tocha, tá? A luz era a base de tocha, não tinha luz elétrica, não tinha vela na época, então era na tocha. Lá não tinha climatizador, não tinha ventilador, nem tinha ar-condicionado. Lá era quente e não tinha janela. Era um túnel. O lugar onde Jesus estava era um calabouço. Jesus está preso no calabouço, e do lado do calabouço estava um homem chamado Barrabás. Barrabás era um criminoso que tinha criado uma revolução contra Roma, e tinha, por conta de desordem, tinha sido preso e condenado à morte. Mas no mesmo dia, Jesus também entra lá e está condenado à morte. Do lado estava um pecador e do outro estava um santo. Do lado estava alguém que matou, que fez, né, o que não devo nem falar aqui em cima do altar, mas do outro estava o que dava vida, o que pregou a salvação, que pregou a vida eterna, que deu vida, que deu vista, que fez cego ver, coxo andar, que ressuscitou mortos. Do outro lado estava alguém que matou. Na hora da escolha, né, o povo diz: solte Barrabás e crucifique Jesus. Estava ali, irmão, diante de Jesus, as pessoas que ele tinha curado, pessoas que ele tinha dado vida, que tinha dado a vista, que tinha curado de enfermidades. Estavam todos ali dizendo assim: queremos que crucifique Jesus e solte Barrabás. Segue seu condenamento e ele é condenado, é levado. A Bíblia diz que ele pega a sua cruz e leva até o Calvário. Vai dizendo a história que do lugar onde Jesus saiu até o Calvário caiu 7 vezes, simbolizando ali, 7 é o número, né, de certeza, é um número que dá um significado forte, tá? Então, quando Jesus chega até o Calvário, estou terminando aqui. Quando Jesus chega até o Calvário, havia uma cruz preparada para quem? Deixa eu ver se você é inteligente. Para quem era que a cruz estava preparada? O povo está com medo de falar, pastor Antônio. Para quem era que a cruz estava preparada? Diga Barrabás. Não era para Jesus, era para Barrabás. Barrabás era grandão, camarada forte, né? Um camarada espetacular. Era olhar para Barrabás, era estar vendo a fotocópia de Golias. E a Bíblia diz que quando chegam lá, a história diz que quando chegam lá, a cruz não era para Jesus, era grande. Jesus era pequeno, não era tão grande. E aí não tinha como fazer outra cruz, irmã Maria, tinha que ser aquela mesmo. O que é que acontece? Deitam Jesus sobre a cruz e fazem com que a cruz dê para Jesus. Pastor, como assim? Puxaram os braços de Jesus de um lado para o outro. E a Bíblia, a história vai dizer que desconjunta, não quebra.
Não quebra o osso, mas desconjunta, junta. Imagine aí você vivo sendo desconjuntado, alguém pegando o teu braço e deslocando de um lado, deslocando de outro, e puxa as pernas de Jesus e desloca, até chegar no ponto onde ficava o lugar para colocar os pregos, né? Que já ficava um buraco feito. O prego era mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Não era dessa finura. Quem conhece aqui o que é, deixa eu ver aqui, aqueles ponção. Quem sabe o que é um ponção? Só quem é da roça sabe, né? Sabe o que é? Quem é que sabe o que é um prego caibral, né? Era mais ou menos a grossura do meu dedo assim, ó. E eles pegam, Mateus, e colocam em cima da mão de Jesus, alisa, né? E o carrasco se achega e diz: vai doer, camarada. Mas eu escuto a voz dizendo assim para Jesus: suporta, filho, vai doer, mas é só um segundo. E Deus está dizendo para você: suporte, vai doer, mas é só um segundo. Logo, logo, você vai estar na glória comigo. Eu vou te coroar, vou te dar o nome que está acima de todo nome. E diante de ti, meu filho, toda a terra se dobrará. Suporta a dor do prego, querido. Você chegou até aqui, passou pelo chicote, suportou a coroa de espinho, suportou ser humilhado, suportou ser traído, suportou ser negado. Suporta mais um pouquinho. Coloca e desce o martelo, que não era um martelo, era uma marreta. Quanto mais bate, pastor, mais dói. Se batesse só uma vez e fosse, era uma dor única. Mas quanto mais bate, Gilian, mais dói. Prega de um lado, prega Jesus do outro lado com a mão. Puxa os pés de Jesus e coloca o prego em cima do pé que está em cima do outro. E aí a pancada tem que ser maior, porque tem que atravessar os dois. Ele sobe o martelo e desce. Já pensou você sendo crucificado? Pegando você, puxando e colocando assim, dizendo assim: você vai morrer. O diabo falando assim, dizendo: acabou a história, você vai morrer, vai ser sepultado, acabou a história, a igreja termina aqui. Olha só, você que disse que ia ser agora, já pensou o que passa na mente dos discípulos agora? O seu mestre sendo morto, aquele que fez promessas agora sendo morto. Para eles talvez as promessas tinham morrido, mas não tinha morrido não, queridos. Crucificam Jesus, e agora? O buraco ficava feito, a cruz não estava em cima, agora precisam puxar ele e jogar, querido. O buraco, quando a cruz desce, dá salavancada, prego rasga, corta, machuca. Jesus está crucificado, a Bíblia diz que o sol se escureceu. A Bíblia diz que um dos anciões olha e diz: verdadeiramente esse camarada era o Filho de Deus, se arrependeu. Você pode até ter feito parte de coisas ruins, mas se diante da cruz você se arrependeu, a esperança para a tua vida, a esperança para a tua alma, o céu foi feito para você também. Quem disse que não foi? Jesus é crucificado, e eu estou finalizando. Depois que Jesus é crucificado, todo mundo vai para as suas casas, levam Jesus, colocam na sepultura. Os discípulos vão para as suas casas. 3 dias depois, Maria vai ao túmulo levar bálsamo para embalsamar o corpo de Cristo. Especiarias era a forma que eles tinham, os judeus, de fazer isso. Só que quando ele chega lá,
A porta ou a pedra que tampava o túmulo estava aberta. Sobre a pedra estava um ser brilhante, com roupas resplandecentes, que olhou para ela e disse: quem vocês buscam? Aí elas olham e dizem: nós viemos buscar Jesus, viemos aqui para embalsamar o seu corpo. Em outras palavras, o anjo diz: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Eu quero dizer para você que a esperança não está morta, só passou por um processo, mas nessa noite Deus está renovando as tuas esperanças e ressuscitando os teus sonhos. A esperança para você, eu acredito que você vai dar valor mais ao sacrifício de Cristo depois de hoje. Toda vez que você olhar para a cruz, celebre que foi naquela cruz que nasceu a sua salvação, o seu escape. Amém, queridos? Queria chamar os irmãos para a gente preparar, para a gente cear. Eu quero avisar para os irmãos que sábado que vem, tá? Nós vamos fazer um culto especial lá na saída para Piranha Velha. Nós vamos fazer um culto ali de adoração. Nós vamos cantar, vamos buscar a presença de Deus. Aí tem palavra, mas o foco mesmo é louvar, buscar a presença de Deus. Então, você é meu convidado, tá bom? Sábado que vem, tá bom? Dia 1º do mês que vem, hora dessa eu estou longe, estou viajando, estou indo para o Goiás, passar uns 15 dias lá, vou ver minha tia, não vou passear, tá? Vou ver uma tia minha que mora lá, é o último dos tios que eu tenho, tá bom? Então, esteja orando, se assim ainda o Senhor aprovar, as passagens estão compradas, mas aí quem dá a última palavra é Jesus, tá bom, queridos? Então esteja orando. Depois eu quero uma reunião aí com os irmãos, tá bom? Com os irmãos que dirigem culto, que pregam, que dirigem programa de rádio, tá bom? Quero conversar com vocês para a gente colocar assim, para a gente ver como é que vai ficar a situação, tá bom, queridos? Vamos nos preparar. Quem vai cantar aqui para a ceia? Quem é que vai cantar aqui na ceia?